Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre seus familiares. Que Deus possa abençoar cada um de nós nessa noite. Queridos, essa noite eu vou fazer uma pregação, uma mensagem um pouco diferente, que talvez possa não ser necessário para alguns de nós, mas eu creio que para muitos sim, principalmente para jovens, que às vezes enfrentam na faculdade, são desafiados na sua fé, ou nós que temos filhos, filhos que possam questionar coisas. Então quero trazer uma mensagem aqui de argumentação para mostrar a fundamentação, a força da fé cristã, principalmente nesse mundo em que muitas vezes as pessoas entram na faculdade e são questionados, são desafiados e muitas vezes se abalam por causa de afirmações que questionam a sua fé. Então quero trazer uma mensagem hoje, vamos abrir comigo em Gênesis, capítulo é o número 1 e o verso é o de número 1. Talvez um dos versos mais conhecidos das Escrituras. Apenas esse primeiro verso, Gênesis 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém, queridos? Só até aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, nos dá toda a força para viver nessa terra, a ministrarmos, a vivermos, a declararmos a fé do Evangelho, anunciarmos a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa fé diante do que quer que seja questionamentos de pessoas, seja os questionamentos da vida, sejam os obstáculos, sejam as dificuldades, que a gente saiba que o Senhor criou todas as coisas, que a gente aguarde novos céus e nova terra que o Senhor nos prometeu. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Estamos diante de um verso, todos provavelmente que já abriram a Bíblia, já leram, que no hebraico o texto aqui nos diz Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, e aí os céus e a terra. Veja só, queridos, desde o século XVII, 18, 19, começando com o Iluminismo, vários pensadores surgiram na cultura ocidental e que vieram abalando muitas estruturas, vieram trazendo questionamentos, principalmente no embate com a fé cristã. Dentre os vários que eu poderia citar, eu vou tratar de alguns hoje, outros talvez depois. Mas há quatro grandes que as pessoas dizem que são quase os quatro cavaleiros do Apocalipse, em relação ao embate que tiveram, em relação às ideias que trouxeram, que muitas vezes abalaram estruturas em termos da cultura ocidental de então, e que vem formando o pensamento pós-moderno, que muitos dizem que é um pensamento, já na Europa, né, um pensamento pós-cristão. Na Europa, realmente, o cristianismo está totalmente esfacelado, quase que em várias regiões destruído. Bom, esses quatro pensadores que eu vou destacar hoje, quero tratar apenas de dois, que são Freud, Nietzsche, Darwin e Marx. Todos eles trouxeram ideias que abalaram muito a civilização cristã. Então eu queria colocar aqui o primeiro, esse é Sigmund Freud, que trouxe, claro, ele trouxe contribuições imensas na ciência, na psicologia. Não quero aqui detratar essas pessoas em termos das contribuições que eles fizeram, que foram imensas, enormes, importantíssimas, e no que trouxeram, abençoaram muitas vidas e continuam esses ensinos trazendo muita coisa boa para a humanidade. Mas o Freud, por exemplo, ele tinha essa concepção que Deus era meramente uma projeção humana. Ou seja, nós que temos muitas vezes pais frágeis, pais fracos, às vezes pais violentos, às vezes pais irresponsáveis ou limitados, com a carência humana de uma figura paterna mais presente, mais carinhosa, a gente acabou criando esse ente divino, projetando essa nossa necessidade, esse nosso anseio num ente divino. Criamos isso para que a gente
aguente as agruras da vida, já que não temos um pai aqui na terra, então a gente cria um pai no céu. Não seria meramente uma projeção. Projeção, os desejos que você tem, você projeta em algo exterior para aquilo acalmar o seu coração e atender aos seus anseios. Da mesma forma, pode passar, esse é Friedrich Nietzsche, que similarmente também dizia que Deus era uma projeção, ou seja, Deus é uma muleta para nós enfrentarmos a nossa insignificância diante de um universo tão imenso. Nós, pequenos, coisinhas minúsculas, diante de um planeta tão grande, diante de um universo imenso, a gente cria um ente externo que possa nos dar significado, que nos faça sentir amados, etc. De novo, Deus como uma projeção. Bom, eu quero tratar um pouco desses argumentos. Pode passar. Então, essa é a ideia básica do que esses colocam nessa questão, que Deus seria uma mera projeção, uma mera criação da inventividade humana para tratar dos seus anseios, das suas carências, das suas dificuldades. Pode passar o próximo slide. Esse tipo de questionamento, queridos, eu quero trazer aqui para que vocês saibam, primeiro, que há onde buscar respostas, caso vocês sejam questionados, caso seus filhos sejam questionados, ou qualquer coisa do tipo, que a fé cristã não é uma fé cega, é uma fé com bases muito sólidas que às vezes as pessoas desconhecem. Esse aqui é onde a filha do pastor Wagner se encontra, é a Austrália, ela está lá distante de nós. Nesse país, que foi, na verdade, um continente descoberto, um novíssimo mundo, como diz, a civilização europeia acabou chegando até a Austrália e lá descobriram muitas coisas novas que não havia nas outras regiões do mundo. E um determinado cientista disse que viu nessa terra um animal que tinha bico de pato, tinha pele de mamífero, era mamífero, mas botava ovo. Peraí, um mamífero que bota ovo, com bico de pato e era aquático. Todo mundo, quando recebeu essa notícia, disse, olha, essa pessoa está querendo aparecer, querendo fazer o seu nome aparecer nos jornais, ou teve alguma ilusão, não bateu bem na cabeça, teve alguma ilusão, ou uma falta de percepção, uma ilusão ótica. Ou então uma pessoa que talvez não tenha um nível científico, não tem um estudo devido, por ignorância, está falando algo que não é bem assim, ou teve algum problema psicológico, algum surto, viu que não deveria ter visto, etc. Enfim, era uma projeção. A pessoa com tanta vontade, um cientista com tanta vontade de descobrir algo novo, que projetou algo na cabeça e imaginou ter visto. Até que, pode passar, esse animal absolutamente estranho, o cientista capturou vivo e trouxe e o expôs ao mundo. E desmascarou o que diziam. Que você está projetando algo, você teve uma ilusão, você isso, você aquilo, mil e uma coisas. Então estavam diante do ente vivo. E isso, queridos, eu trago aqui como uma ilustração para que a gente saiba algo muito interessante. Para quem viu o ornitorrinco, é esse animal, que é mamífero, mas bota ovo, tem bico de pata, é esse animal todo estranho. Para quem viu o animal, não é uma questão de fé acreditar que o ornitorrinco existe. Ele sabe aquilo, porque viu, porque presenciou, porque examinou. Então, para quem viu, para quem teve a experiência, para quem teve o contato, para quem esteve ali próximo, não é uma questão de fé, é uma coisa que ele sabe. Agora, quem é que estava com uma fé e uma fé cega? Quem dizia, olha, você não viu nada disso, olha, você não bateu bem da cabeça, não existe mamífero que bota ovo, você não está muito bem, talvez você tomar uns remédios, etc. Então veja, às vezes as pessoas colocam fé naquele que, na verdade, sabe, enquanto que o outro que, na verdade, está usando de fé para crer, para dizer, olha, isso não existe. O apóstolo Paulo, ele dizia, olha, eu sei em quem eu tenho crido, porque eu experimentei a ele, eu tive contato com ele, eu tive experiências gloriosas com ele, tanto de forma, uma visão que ele teve, como diversas que ele realizou, seja em milagres, seja
em diversas questões, seja expulsão de demônios, etc., 1001 vivências que ele teve. Então ele não podia dizer, olha, eu tenho um conhecimento literário a respeito de Deus. Pode passar. Olha, o apóstolo Paulo dizia, olha, não é que eu tenho um conhecimento literário a respeito disso, não é que eu li em algum lugar, assim, Deus é assim, e eu acabei simplesmente sendo... Não, ele falou, eu sei em quem eu tenho crido. Porque eu vivi com ele, eu conversei com ele, como o apóstolo Paulo conversou, quando lá na estrada para Damasco, Jesus se apareceu para ele, ele caiu por terra, teve um clarão e uma voz disse, Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele diz, mas quem és tu? Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, essa é a primeira experiência dentre inúmeras que ele teve ao longo do tempo, das experiências mais grandiosas. Então ele tinha essa, não é uma mera convicção de algo que a pessoa, eu faço força para acreditar nessa ideia. Não é um conhecimento meramente literário. Ele diz, eu sei o que eu tenho crido, em quem eu tenho crido, porque eu vivi com ele, eu me relacionei com ele, eu conversei com ele. Então não é uma mera questão de acreditar em uma ideia. Como eu disse na questão do marsupial, do ornitorrinco, a pessoa não estava tendo uma fé em uma ideia. Não, eu concebi aqui que deve haver um animal assim, assado. Não é essa a questão. Ele disse, eu vi, gente. Eu vi, o animal estava ali na minha frente, eu peguei tudo. Não, mas isso aí você está inventando, etc. Então veja só, quem é que estava usando de fé era quem dizia, não, o ornitorrinco não existe. Pode passar? Baseado em quê? Eles falam que isso não existe. Ah, me baseio no fato de que eu nunca vi. Mas espera aí, porque você nunca viu, algo deixa de existir? Isso é que tipo de prova? Que tipo de argumentação lógica é dizer não existe porque eu não vi? Porque um indivíduo diz, eu não vi, então não deve existir. Ora, eles se posam de argumentadores, de defensores da razão e apresentam um argumento tão pífio como esse. Eu não vi. Ora, você não é o referencial do mundo, me desculpe. Então, na verdade, há essa projeção. O cético diz, eu nunca vi Deus, nunca tive experiências sobrenaturais, nunca presenciei milagres, então Deus não existe. Muito bem, meu querido, você não teve essa experiência, milhões tiveram. Quem viu, quem teve a experiência, quem teve o contato, não é que ele tem uma fé. É uma ideia que me agrada, por isso eu acredito. Não, ele sabe que Deus é, ele sabe que no princípio Deus existe. Essa é a grande diferença. Um crê que ele não existe, o outro sabe que ele existe, porque teve a experiência e o contato real. Enquanto um diz que não viu, pode passar, milhões que dizem e testemunham que tiveram experiências as mais gritantes, as mais imensas e sobrenaturais, e às vezes não uma ou duas, mas várias, ao longo do tempo e das mais diversas formas, tanto no passado quanto no presente, como continuará sempre havendo. E veja que essas pessoas usam uma linguagem até científica, foi um conhecimento experimental. Eu tive experiências múltiplas com Deus. Então, às vezes eles tentam argumentar assim. Pode passar? Olha, que fofinho. Esse aí, inclusive, é o unicórnio lá do filme Malvado Favorito. Vocês creem em Deus como se cresce no unicórnio. Uma coisa que alguém inventou. Não, peraí. Se milhões de pessoas no passado, no presente, você pode ter certeza no futuro também, dissessem que tiveram esse contato com esse animalzinho, de chifrezinho, ora, a ciência ou a pessoa tinha que falar, não, se milhões tiveram, então temos que investigar isso. Se uma pessoa diz que teve um contato e testemunhou um mamífero que bota ovo e é aquático e tem bico de pato, então eu preciso colocar isso como uma possibilidade. Unicórnio, milhões de pessoas ao redor do mundo não diz que tiveram um contato ou testemunharam ou tiveram experiências
tão gigantescas, tão inesperadas, mas com Deus sim. Ao redor do planeta inteiro, ao redor de todos os séculos, e milhões e milhões e milhões de pessoas. Então veja só como, na verdade, a argumentação que se posa como científica, na verdade, é 100% anticientífica. Porque milhões afirmam categoricamente que tiveram contato, conversaram, testemunharam milagres, presenciaram, muitas vezes até com a medicina do lado totalmente embasbacada, mas descartam esses testemunhos a priori. Por quê? Porque não corresponde à conclusão que já tomaram de partida. Isso sim é anticientífico, descartar uma tese sem sequer questioná-la, sem sequer analisá-la. Então, o que acontece é que muitas vezes fazem uma projeção da experiência que não tiveram como uma conclusão absoluta. Pode passar? Ou então, muitas vezes, por causa de um trauma. Aqui é uma pessoa sorridente, mas dentro da mente dela, na verdade, há um trauma fortíssimo. E é um caso que muitas vezes acontece. Muitos ateus, na verdade, são ateus por causa de trauma. Como no caso de Nietzsche, que o pai era religioso, extremamente opressor, era um tirano, era terrível. O pai de Nietzsche era pastor, mas era aquele extremamente ferrenho, extremamente rigoroso, duro e violento. E com isso ele descartou completamente a religião, teve esse trauma. Freud também tinha um pai muito difícil. E aí, por aborrecerem os pais, por ter essa dificuldade imensa com os pais, levam esse trauma para a figura de Deus, como querendo negar a existência do pai terreno, acaba projetando isso para Deus. Não, esse Deus não existe, porque eu não quero saber de pai, estou traumatizado com isso. Então, há uma projeção traumática da negação do pai, uma projeção traumática do trauma, com às vezes uma religiosidade opressora, com alguma religião que provocou guerras, que explorou um ser humano, né, que abusou da fé da pessoa para saquear ela. Ah, então Deus não existe, porque olha essa maldade, o que Deus tem a ver com isso? Isso é o ser humano, que faz tanto na religião, quanto em qualquer área da vida humana. Há essas pessoas corruptas, que usam da boa fé da pessoa para saqueá-la. Ou então, pode passar, muitas vezes há esse bloqueio, essa projeção de que Deus não existe, muitas vezes para justificar a pessoa que tem uma vida imoral, uma vida corrompida, uma vida que ela sabe que está fazendo coisas, que se existir um Deus, ela vai ter problemas. Então, como ela não quer abandonar aquilo, e a existência de Deus a atrapalha naquilo, ela não consegue abandonar isso, não quer, nega o lado de cá, nega a existência de Deus. Por uma questão de não quero esse juízo, não quero pensar nisso, que Deus está me vendo, que eu estou aqui desviando esses milhares ou milhões de reais para minha conta pessoal, então Deus não pode existir, é melhor que ele não exista. Então, quando muitas vezes um desses pensadores disseram, não, Deus é uma muleta para os fracos, mas a não existência de Deus, na verdade, é uma muleta para esses que querem viver uma vida desonesta, uma vida imoral, sem princípios, sem valores e sem alguém que os esteja estabelecendo e vendo e que colocará tudo isso em juízo. Então, muitas vezes, como eles dizem, a projeção, as pessoas querem que Deus exista. Sim, isso poderia ser um argumento, mas também aqueles que querem que Deus não exista para levar essa vida sem qualquer compromisso com a verdade, com o que é honesto. Pode passar? Então, quem é que tem uma fé cega, queridos? Como eu disse, a pessoa que crê que Deus não existe, ele está com uma fé cega e será uma fé cega para sempre. Porque você não pode provar que algo não existe. Como é que você vai provar que algo não existe? Não tem como, só se você percorrer todos os lugares do espaço, do universo, e no mesmo instante percorrer todos esses lugares e ver, olha, eu percorri todos os lugares que existem e não vi. E nem para Deus isso não adianta, porque ele não é algo físico. Mas não consegue provar, ele vai ter que sempre ter uma fé cega. Eu creio que Deus não existe. É uma fé cega, sustentada no nada, sustentada em nenhum tipo de argumento. Não tem argumento para provar que algo não existe. Isso é filosoficamente claro. Ele vai sempre estar se estribando no nada, uma fé cega.
Agora, quem quer conhecer a Deus e o conhece, como o próprio Deus diz, buscareis e me achareis quando buscares de todo o coração. Então, essa pessoa vai poder dizer com toda certeza: eu conheci a Deus, não a mera fé, mas eu tive a experiência. Eu me realizei em Deus, eu o encontrei. Então, dizer que Deus não existe, na verdade, é uma projeção, é uma imaginação da pessoa. Agora, fica aquela demanda, mas por que Deus não se aparece? Por que Deus não se revela ao planeta inteiro? Se é essa a questão, bom, que Deus apareça para todo mundo, se apresente, mostra aqui o seu cartão de visitas, aqui meu nome é Deus, etc. Por quê? Pode passar? Bom, primeiro, se Deus aparecesse para absolutamente todo ser humano, estivesse aqui com a imensidão da presença dele na Terra para todos verem, seria como a presença de um policial. O mundo se tornaria um mundo de hipocrisia. As pessoas mais corruptas, mais violentas, mais perversas se tornariam em grandes santos, meramente movidos por medo ou para se dar bem, não por convicção. São pessoas que, como um bandido, quando aparece um policial, aquele bandido fica um santo, maravilhoso. E Deus não quer esse mundo de hipocrisia. Quer dar a liberdade para quem quiser seguir a bondade, o amor, siga. E aquele que quer ser perverso, mostre isso, mostre a sua cara e depois vai ter que ajustar contas pelo que ele escolheu. Então, isso vai ficar claro. Todos naquele dia vão dizer, realmente, Deus, eu fiz isso. Agora, se Deus estivesse presente, todo mundo ia falar, mas Deus, eu sempre fui uma pessoa boa, sempre fui uma pessoa honesta. Claro, com Deus ali visível, ele não ia ser trouxa o suficiente para viver uma vida imoral ou desonesta. Então, Deus não quer esse mundo de hipocrisia, quer que a verdade do coração do ser humano seja revelada. Aqueles que o seguem têm que ser por uma decisão voluntária, abnegada e com convicção. Eu quero seguir a bondade e eu vou seguir a Deus. Segundo ponto, que é na verdade um pouco estranho em relação a esse primeiro, pode passar, é que na verdade o que o Evangelho nos diz, que a Bíblia nos diz, é que na verdade Deus se revela a todos, ser humano. Não interessa onde essa pessoa esteja, na ilha ou no deserto, na montanha ou em um lago, Deus se revela a todo ser humano. De uma forma indireta, não nessa presença imensa que seria totalmente inegável, mas de uma forma que ele se mostra a todos, como o Salmo 19 nos diz. Veja só, os céus, a criação, que nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus declaram, eles afirmam, eles gritam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Então essa proclamação não é apenas um dia, não, são todos os dias. Toda a criação está dizendo a todo ser humano que há um Deus. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Então 24 horas por dia esse testemunho é dado diante da face de todo ser humano. Sem discurso, nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Essa mensagem, atestada pela criação, chega a absolutamente todos, como diz também Romanos capítulo 1. Pode passar? Romanos 1 nos diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto, é descortinado diante de cada um. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, desde o Gênesis, desde o verso 1, capítulo 1, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos como? Por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A magnitude da criação, a imensidão da criação e o fato de existir algo em vez do nada, e essa presença imensa de vida ao redor do mundo inteiro,
inteiro, o fato de você poder dizer eu, o fato de você raciocinar, o fato de haver vida no universo é algo que está sendo declarado a todo ser humano e pode ser compreendido. Deus pode ser conhecido por meio das coisas criadas. Por isso, todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Ninguém pode dizer, não, mas eu acho que não, não sei, não. A revelação é dada a todos. Então veja só, às vezes os céticos dizem, zombam, olha, vocês creem em algo que vocês nunca viram. É o oposto. Nós cremos algo em que nós vemos o seu reflexo o tempo todo, em todo lugar, por toda parte. Como o Evangelho diz, nele somos, nos movemos e existimos. Tudo existe nele e tudo que existe, existe por causa dele. Então, para todo lugar que você olhe, sem exceção, você está vendo provas da existência de Deus. Pode ser à sua frente, pode ser atrás de você, à sua direita ou à sua esquerda, em todo momento. Na verdade, pode passar? Nunca ninguém não viu a expressão de Deus na criação e em tudo que existe. Então não é que nós cremos em algo que não podemos ver, é eles que não creem em algo que não podem deixar de ver sequer por um segundo. Eu não estou falando nem apenas de visão ou da percepção dos 5 sentidos. Se a pessoa não tivesse nenhum dos sentidos, o próprio existir dela já mostra que ela, o ser humano e a vida, não sendo causa dela mesma, tem que haver uma causa anterior. Então não é que há uma falta de dados. Na verdade, há uma imensidão de dados mostrando para a pessoa que vida existe, existe o algo em vez do nada, e por isso o ser humano é indesculpável. Pode passar? Veja, Deus, se fosse uma invenção, existiria num continente, no outro não, né? Igual uma bússola. A bússola foi criada, se não me engano, pelos árabes ou pelos chineses, agora não estou bem certo. Então existia em um lugar e não existia no outro. Não existia entre os índios das Américas. Porque quando algo é criado em um lugar, nos outros não. Deus não é uma criação porque a gente sabe e vê que é um conhecimento universal. Todas as civilizações que já existiram tinham essa percepção, essa busca e esse entendimento de buscar a Deus. É um conhecimento universal. Na verdade, o que é raro e raríssimo é, na verdade, o ateísmo. Então, Deus é um conhecimento universal, primeiro, devido ao contato inicial que a humanidade teve com ele, lá no Jardim do Éden. E segundo, pelo próprio existir da existência. O próprio existir da existência já nos remete a Deus. Não é que o ser humano projetou e criou Deus, não. Deus é um dado óbvio da realidade mesmo. Porque para a realidade ser real, precisa que haja um realizador que traga essa realidade à existência. Por que ele não se mostra a todos? Mostramos, ele se mostra a todos. Mas não daquela forma imensa para não coibir o ser humano de expressar as convicções, os desejos, o que ela escolhe para a vida dela. E terceiro ponto, pode passar, ele na verdade se mostrou. Ele veio à Terra. Ele mostrou-se ao mundo com os seus ensinos, que sobrepujam qualquer ensino de qualquer ser humano, de qualquer filosofia, com a sua demonstração de amor infinito pela humanidade, dando a vida por nós, e com feitos milagrosos, os mais extraordinários que jamais houveram na Terra em qualquer momento, que foram testemunhados por pessoas que viram e disseram e declararam tudo o que ele realizou. Então ele vem na Terra, e o que o ser humano faz? Venha, se mostra de Deus. Deus vem, e o que o ser humano faz? O mata. E os que vieram depois dizem, não, mas ele é algo falso, foi uma ilusão, ou ele era um mágico, ou algo assim. Então sempre há, como Romanos 1 diz, que os seres humanos são indesculpáveis, mas, que o Romanos 1 diz, eles cancelam a verdade pela injustiça. Então Deus vem e se mostra, não, mas aquilo ali deve ter sido, né, uma hipnose, ou a pessoa, ou uma paranormalidade, ou algo falso, ou um mágico. Então sempre inventa algo para justificar o não crer. Certa vez perguntaram em um debate para um ateu,
Mas se Deus aparecesse na sua frente, aqui com chama de fogo, do jeito que você quisesse, você acreditaria? Porque esse ateu está demandando. Por que Deus não aparece, não mostra? Ah, mas se ele aparecesse, você acreditaria? Não, não acreditaria. Eu acharia que era uma ilusão, que era uma psicose, um surto, qualquer coisa. Então, como diz, eles cancelam a verdade pela injustiça. É uma decisão a priori, é uma convicção a priori que a pessoa decidiu. É assim e pronto, acabou. Então, o grande ponto, pode passar? Voltando à ideia de projeção. O grande ponto não é se Deus atende a anseios das pessoas que o querem ou atende a anseios das pessoas que não querem que ele exista. A grande questão é se ele existe ou não. Agora veja só, quando eles colocam essa ideia de projeção, eles pensam, o homem antigo estava ali sentado numa montanha, olhando as estrelas dos céus e dizendo, Deus existe, tem que ter alguém lá em cima. Tem que ter alguém lá em cima. Eles acham que foi assim que surgiu a ideia de Deus. É assim que as coisas nasceram na história. Só que essa história que eles estão contando e contam para as pessoas é uma mera projeção. Isso não existe. Não foi assim que se deu, não é assim que a Bíblia diz que ocorreram as coisas. Pode passar? Posso citar aqui inúmeros casos, mas vamos nos deter apenas a alguns. Aqui está Abraão. E não é que o Abraão estava assim feliz, Abraão estava insatisfeito com a vida dele, falou, não, deve haver um Deus, eu acho que eu vou inventar um Deus aqui para a minha vida ter sentido. Não, Abraão estava na terra dele, em Ur dos Caldeus, estava super feliz, na vida dele, com a família dele, na cidade dele, com os deuses deles lá, e aí de repente veio uma voz dizendo, do nada, ele não estava perguntando para nada, não estava orando para nada, veio uma voz dizendo, Abraão, Abraão, saia da tua terra e da tua parentela e vá para uma cidade que eu te mostrarei. Abraão não estava esperando nada daquilo. Ele estava feliz na vida dele e de repente vem uma voz que diz, sai da sua cidade, abandona tudo que você tem, abandona até a sua família e vai para um lugar. Que lugar? Não, só sai. Sai e começa a andar e eu vou te levar. Então o que isso tem de projeção? Nada. Ele que foi surpreendido e esmagado com uma voz dentro dele e ao redor dele imensa, dizendo, vá, Abraão, eu vou te mostrar grandes coisas, e como mostrou inúmeras depois. Outro caso, está aí Moisés, ele estava apacentando ovelhas. E de repente, ele estava com algum anseio, ou querendo criar um Deus, não, de repente ele vê um fogo ardente na frente dele, e uma voz dizendo, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque estás em uma terra santa. Eu te envio agora, saia daqui, vá para o Egito, e você libertará 3 milhões de pessoas do maior império da terra, um poderio militar esmagador. Você vai lá, você sozinho, eu contigo, e você vai libertar 3 milhões de pessoas. Moisés falou, eu estou no meio do deserto, com umas 50 ovelhas, e vem uma voz com fogo queimando, e vem essa voz. Você acha que ele estava projetando alguma coisa disso? Será que ele estava imaginando qualquer coisa disso? Que maluquice é essa? Ele sozinho enfrentar o maior poder militar da face da terra? Não, é projeção? Não, é que algo veio esmagadoramente dizendo, vai, eu sou Deus, vai. Outro exemplo, está lá Samuel indo dormir, despreocupado, vem uma voz, Samuel, Samuel. Samuel se levanta, vai ter até o sumo sacerdote Eli, para quem ele trabalhava, e fala, Eli, meu senhor, aqui estou eu. Aí Eli diz, eu não te chamei, Samuel, volte a dormir. E Samuel vai dormir, está lá dormindo, e uma voz, Samuel, Samuel. Ele se levanta, vai como um bom servo, chega diante do sumo sacerdote Eli e diz, estou aqui, meu senhor, em que posso te atender? Ele fala, Samuel, me deixa em paz, vai dormir, eu não estou te chamando. E Samuel vai e deita. Pela terceira vez, uma voz diz, Samuel, Samuel. Ele chega até o sumo sacerdote
E aí o sacerdote entende: olha, Samuel, não estou te chamando. Se essa voz voltar a te chamar, saiba que é Deus. Converse com ela. E Samuel vai se deitar e a voz fala: Samuel, Samuel. E ele se levanta e diz: eis aqui o teu servo. Inúmeros exemplos poderíamos dar disso, tanto de pessoas que tinham um compromisso com Deus, como pessoas que não tinham, como Nabucodonosor, que teve um sonho e revela e pede para as pessoas revelarem esse sonho, e Daniel revela. Um certo sonho, por exemplo, era até Daniel teve que falar: olha, meu rei, espero que isso não aconteça com o Senhor, mas e sim com seus inimigos. Mas o teu sonho, Deus apareceu para você em sonho e diz que você vai perder a sua mente, você vai se tornar insano, você vai morar com os animais no campo, porque você está se gloriando, se dizendo o tal, está se achando acima de Deus. Você vai enlouquecer, vai para o meio do mato, comer capim, até que você reconheça que Deus existe. E aí o seu reino será recuperado. Muito tempo depois, Nabucodonosor, de cima do seu palácio, olha para os jardins que ele havia construído, a imensidão do Império Babilônico, o maior poder da terra de então, e ele diz: como eu sou sábio, como eu sou poderoso, eu sou um Deus na terra. E naquele mesmo momento, a mente dele sai dele, ele enlouquece e vai morar no campo, até que ele reconhece que Deus é o Senhor. Ou como o Faraó, que teve um sonho, chama José, José interpreta o sonho, e o sonho dizia que a nação do Egito passaria por 7 anos de fome e depois por 7 anos de fartura. E aquilo aconteceu exatamente como foi previsto. Onde tem projeção, onde tem criação humana, são fatos, narrativas de coisas que aconteceram na história. Invenção é dizer que estavam inventando algo quando aquilo foi visto e presenciado, e a Bíblia inteira só conta esse tipo de relato. Eu mesmo, falando aqui já de uma perspectiva pessoal, eu mesmo já tive as mais diversas experiências desse tipo, em que eu não estava perguntando nada a Deus, não estava pensando nele, nem orando, estava com expectativa zero de qualquer tipo de experiência naquele momento, estava apenas refletindo eu com eu mesmo, e de repente veio uma coisa na minha mente, uma frase inteira, uma mensagem inteira, e falando, às vezes até o oposto de tudo que eu havia concluído com grande sabedoria naquele momento. De repente uma mensagem enfiada como uma espada dentro de mim, que eu sabia de onde estava vindo, me apontando numa outra direção. Não era uma projeção, eu não estava pensando: é isso mesmo, Deus? É isso? Isso aqui que eu tanto quero, é isso mesmo? Não, eu não estava perguntando, não estava pensando, não estava nada. Porque quando é assim, Deus, é isso que eu quero, é isso, isso, isso. Fala que é isso, Deus, fala que é isso. Às vezes a sua própria mente pode te enganar. Isso, esse tipo de coisa da sua mente, às vezes ela faz esses truques. Agora é diferente quando você não tem expectativa nenhuma, não está nem conversando com Deus, nem pensando nada, simplesmente chegou algo do céu e se impôs sobre você de uma maneira tremenda, e que você não pode refutar. Ou, pode passar? Às vezes dizem: não, vocês creem nisso, como creem na história da carochinha. Né? Alguém inventou algo e vocês estão acreditando nisso. Mas como tem mostrado aqui, são narrativas, são fatos de coisas testemunhadas, que as pessoas presenciaram, não apenas a pessoa, como as pessoas ao redor, como nações inteiras ao redor presenciando aquilo. Inúmeras pessoas vendo, presenciando e testemunhando. Então não é algo que alguém inventou. Não é como uma pessoa, um religioso que tem uma ideia na cabeça ou teve uma visão particular, ele teve uma visão particular e vou morrer por isso. Não, eles estão falando que, olha, eu tive uma ideia e creio nela. Não, eu presenciei isso, estou afirmando que eu fui testemunha ocular disso. Pode passar? Olha só como é dito, como 1 João capítulo 1. Ele afirma com essa convicção para dizer, não é que a gente está inventando algo, é o que ele diz, o que era desde o princípio. Olha a afirmação dele, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos
e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida, ela se manifestou. Não é que ficamos, não, ela se manifestou inteira diante de nós. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Pode passar? Agora aqui em Lucas 10, os 72 ficaram alegres e disseram, totalmente estarrecidos, estupefatos, disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós. 72 pessoas dizendo isso, em teu nome. E aí, mais à frente, Jesus diz, ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular, felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Então não é que vocês imaginam, não, é o que vocês veem. Deixa eu ler aqui duas passagens rapidinho, para mostrar como são acontecimentos, não era imaginação, nem nada, pelo contrário, é algo delicadamente analisado. Veja o que Lucas 1 nos diz. Lucas 1, verso 1, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para quem estava escrevendo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. E Lucas, também escritor de Atos, ele vai falar similarmente no segundo livro que ele escreve, em Atos capítulo 1. Ele vai falar essa mesma questão. Foram fatos que aconteceram e nós presenciamos. Ele diz, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento e morte, olha só, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E apareceu-lhes, não foi uma ou duas vezes, mas por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, de novo, não era imaginação, né? Fatos que ocorreram ao longo de longos períodos de tempo, experimentaram, apalparam, viram, testemunharam. Então, na verdade, quem, pode passar, tem uma fé cega, será sempre aquele que duvida, aquele que questiona, porque está crendo em algo que não pode provar, que ele não existe. Quando, ao longo da história humana, e todos os dias, na face da terra, Deus se revelará, seja por meio da criação, seja por meio de eventos sobrenaturais, os mais estarrecedores, como todos os dias, no coração de todo ser humano, ele vai estar tocando na alma de cada um, dizendo, eu faço parte da sua existência, você só existe porque existe alguém que lhe trouxe a existência, que trouxe a vida à existência, que trouxe o universo à existência. Ele é a causa de todas as coisas. Bereshit, Bará, Elohim. No princípio, criou Deus. Havia o nada, e o nada sempre haveria. Só existe algo porque ele trouxe a existência. Portanto, tudo o que existe depende da sua existência dele, e por isso, tudo o que existe proclama a glória de Deus, e por isso, todo ser humano é indesculpável. Porque o que de Deus se pode conhecer, seja os seus atributos, seja a sua natureza divina, podem ser reconhecidos por meio das coisas que existem. Então, essa é a mensagem do Evangelho, que há um Deus que se importa com você, não apenas existe, mas se importa e veio e deu a vida por nós. E essa mensagem é testemunhada e vivenciada, tanto por aqueles que viram na época, em Jesus,
na sua morte, na sua ressurreição, como pode ser experimentada hoje. Como nos diz Deus, buscais e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. E como Jesus diz, que quem busca, acha. Quem quer, terá relacionamento com Ele. E essa é a proposta do Evangelho. Ore, converse com teu Deus, se relacione com Ele e tenha sempre no coração essa esperança, para que Deus te conduza, para que Deus cuide de você, para que Deus te oriente e não caia em tolices de argumentação baseada em absolutamente nada. Mas viva Deus na sua vida, se coloque diante dele para experimentá-lo. Coloque-se diante dele para viver com ele, viver e conviver com ele, experimentar dele todos os dias e coloque a sua fé nessa fé segura, que é caminhar com Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?